Irmãos, eu peço para que vocês abram suas Bíblias, o próprio Data Show já nos indica qual o texto que a gente vai estar meditando essa noite. E até mesmo antes da gente começar, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão ao Senhor, a Deus, obviamente, e ao pastor pela confiança. E eu me sinto muito honrado de sempre poder estar com vocês compartilhando da santa palavra deles. É muito bom, ter sido uma bênção para a minha vida poder servir vocês e com vocês nesta igreja por todo esse tempo. Deuteronômio, capítulo número 8, a gente vai fazer a leitura já, tá bom? Quero fazer uma breve introdução e a partir daí a gente vai fazer. Irmãos, eu acho que vou contar uma história aqui que eu estava pensando ali, agora há pouco, antes de começar, e eu acho que talvez o meu exemplo não será dos melhores, mas eu acho que vocês vão compreender o que eu quero dizer. Eu creio que todo mundo conhece aqui esse rapaz aqui. Talvez essa imagem tão dessocada, né, novinho assim, talvez seja mais difícil, mas talvez essas duas aqui, elas ajudem você a compreender ou lembrar quem é esse rapaz aqui. Obviamente, esse Neymar Júnior é uma figura muito controversa. Tem aquelas pessoas que amam, que não podem vê-lo, que abraçam, que choram por ele. Eu estava até vendo agora, antes de vir para cá, o jogo do Santos, e um pai de um jogador do Santos emocionado porque recebeu uma camisa do Neymar, porque estava seu filho agora jogando juntamente com ele. Então, tem essas pessoas e tem aquelas pessoas que odeiam, não querem saber dele de maneira alguma. Mas o fato é que ele é um dos principais jogadores de futebol brasileiro, inclusive muitos consideram como o segundo ou melhor jogador depois de Pelé. E é interessante porque a história dele é registrada como uma história de uma infância muito humilde, principalmente quando ele viveu na sua infância, no comecinho da adolescência, na cidade de São Vicente, ali uma cidadezinha colada lá perto de Santos, lá em São Paulo. E é interessante porque uma certa vez, falando um pouquinho sobre a sua vida, ele deu uma entrevista, e ele contou que nessa fase da infância, deixa eu voltar aqui para ficar, nessa fase aqui, novinho ainda, ele não tinha muita coisa em casa, não tinha muita coisa para comer. Ele morava, inclusive, em um quarto que era exatamente a sua casa, juntamente com sua família. E em alguns momentos faltava até mesmo algo mais em termos de alimentação na casa dele, e os pais dele precisavam sempre se desdobrar para poder dar o mínimo para a sua família. Só que, como toda criança, ou pelo menos a grande maioria, tem um sonho de ser um jogador de futebol. E aí ele cresce. Com 17 anos de idade, ele fez sua estreia no futebol profissional e a sua carreira, a partir dali, decolou. Aquele menino humilde, novinho lá atrás, e agora tinha sucesso. Ele passou a ter contratos milionários, passou a ter reconhecimento mundial. E nessa entrevista, na qual eu estava citando agora há pouco, ele falou alguma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: eu nunca esqueci aqueles dias simples que eu vivi na minha infância. E talvez seja por essa razão que muita gente até não gosta dele, porque ele só vive encangado, como dizem os nordestinos, né, com os toys, os amigos deles. Mas ele diz que valoriza as pessoas que estiveram com ele desde o começo da sua infância. Por isso que ele gosta muito de estar com sua família, com seus amigos, que acompanham ele até os dias de hoje. E aí ele fala, né, que ele reconhece que ele não chegou lá, ou no nível mundial que ele chegou, sozinho. E que aqueles dias que ele passou lá no passado, na época de criança, marcaram a vida dele até hoje. E eu acredito, irmãos, que essas falas dele, obviamente eu não trouxe aqui de escrita, mas estou proferindo, ela não é um relato de sucesso. Mas eu acredito que é uma história de memórias. É um relato de memórias. Obviamente a vida dele, ela deu uma guinada financeiramente, mas mesmo estando no topo do mundo, ele nunca esqueceu de onde veio. E eu acredito que ter essa memória de um passado tão difícil, tão sofrido, ajudou ele a moldar um pouco a sua vida. E essa história dele, ele nos ensina algo que é muito simples, mas também muito profundo. Que as nossas memórias, ela têm poder. Muitas das coisas que a gente decide lembrar, ou até mesmo esquecer, elas ajudam a moldar nosso coração. Neymar, talvez, como eu falei no começo, talvez não fosse a melhor figura para se tratar, mas ele não deixou que o sucesso apagasse o seu passado. Na verdade, o que ele fez foi que, sempre que olha para trás, ele acaba protegendo o seu presente. E aí eu quero que você pense comigo exatamente o seguinte:
Se uma lembrança do que a gente viveu no passado pode nos proteger de qualquer orgulho e autossuficiência, que dirá as lembranças da ação de Deus em nossa história, e inclusive elas preservando o nosso coração. Quando a gente olha para o nosso passado e enxergamos a bondosa mão do Senhor sobre a nossa história, será que ela preserva o nosso coração? Ou, na verdade, ela deve preservar o nosso coração? Por isso que meu intuito nessa noite é a gente poder meditar um pouco e lembrar da ação de Deus nas nossas vidas. E a gente vai refletir com algumas experiências que já tivemos com o Senhor. De experiências elas boas e experiências ruins, para que a gente possa guardar na nossa memória espiritual durante a nossa caminhada. Porque quando a gente olha para trás, a gente lembra do que Deus já fez no passado. Nós conseguimos preservar o nosso coração, conforme eu já falei, e também nos ajuda a permanecermos firmes. E a gente vai fazer isso, irmãos, dando ouvidos aos conselhos de um rapaz, que não era bem rapaz nesse período aqui, chamado Moisés. Moisés exortou os israelitas a fazerem isso também. E para isso, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 8 de Deuteronômio, que vai nos ajudar exatamente a caminharmos em direção a exatamente essas meditações que haveremos de fazer. Diz o seguinte, a palavra de Deus: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seus filhos, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo que tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água de pederneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Senhor, de toda bondade e toda graça, nos alimente, Senhor, com a Tua palavra, apesar das nossas limitações. Fala aquilo que o Senhor deseja que escutemos, que seja para mim também. Nós meditamos, pensamos, escrevemos, fizemos o esboço, mas que o Senhor possa conduzir-nos nesse momento tão significativo, que é a proclamação da Tua palavra. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está diante de um livro, conforme eu falei anteriormente, que foi escrito por Moisés. Esse livro foi escrito após os 40 anos de deserto, o povo estava ali prestes a entrar na terra prometida, a entrar em Canaã. E ele é considerado como sendo uma segunda lei.
Por que isso? Porque acontece que nesse livro de Deuteronômio existe uma repetição de grande parte dos outros livros que já haviam contado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, contam as histórias, e Deuteronômio também conta praticamente as mesmas histórias. E a grande diferença de Deuteronômio para os demais é que em Deuteronômio Moisés não apenas repete o que já foi dito nos outros, mas ele também se preocupa em explicar, se preocupa em aplicar e insistir naquilo que já foi dito anteriormente. E, obviamente, alguns outros novos preceitos também foram acrescentados. E o que Moisés faz, insistindo, explicando, aplicando na vida daquele povo, acontece para que aquele povo tivesse cada vez mais a lei bem guardada na mente e no coração deles. De forma que eles conseguissem continuar, permanecer nos caminhos do Senhor, sem que se desviassem. E aí a gente já encontra um rapaz, Moisés, já era uma espécie de grande pastor, um homem mais experiente, um homem idoso, que estava nos seus últimos momentos de ensino e de orientação a eles. Inclusive, esse livro ele pode ser dividido em 3 grandes pregações. A primeira delas fica do capítulo 1 até o capítulo 4, onde Moisés vai relembrar o povo sobre o deserto, vai relembrar o povo sobre as suas próprias falhas, seus pecados que o povo tinha cometido, mas que mesmo assim, diante daquele cenário, Deus tinha permanecido fiel a eles, apesar da infidelidade que eles cometeram contra o Senhor. A terceira grande pregação que Moisés explica, ou pelo menos apregou para aquele povo, fica entre o capítulo 29 e capítulo 30, onde ele vai falar sobre bênçãos e maldições, onde ele vai falar sobre vida e morte, e também de escolha consciente. A segunda grande pregação de Moisés, ela fica exatamente do capítulo 5 até o capítulo 28, que é onde está inserido o nosso texto. E nessa segunda grande pregação de Moisés, ele continua ensinando o povo e preparando o povo para entrar na nova Canaã, mas que mesmo que estivessem lá dentro, eles permanecessem fiéis a Deus. Uma informação que é importante para que a gente possa entender, até mais na frente, o que a gente vai falar, é que nesse período aqui, eles ainda não tinham entrado na Terra Prometida. E se a gente puxar um pouco da memória, a gente vai lembrar que eles, o povo de Deus, foi feito escravo lá no Egito por mais de 400 anos. Até que chega um momento em que Deus liberta o seu povo, mesmo a contragosto de Faraó. E ao saírem do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho, você lembra bem da história. Eles se veem diante do Mar Vermelho, eles entram em pânico, Deus opera um milagre, o mar se abre, eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos, e o exército do faraó que vinha atrás deles para atacá-los, acaba morrendo quando as águas se fecham. Quando eles saem do Egito e passam pelo Mar Vermelho, talvez entre numa das partes mais difíceis de sua história, que é exatamente caminhar no deserto para chegar em Canaã. E como o próprio nome já diz, e a gente entende, o deserto seria uma grande escola para eles. Seria no deserto, irmãos, que ele deveria aprender, o que o povo deveria aprender, a confiar e descansar no Senhor. Era no deserto que eles deveriam ser moldados ao ponto de se aproximarem cada vez mais de Deus. Durante esses 40 anos que eles passaram no deserto, em meio a grandes murmurações, eles experimentaram providência divina. Eles experimentaram milagres, mas também experimentaram falta de água, experimentaram falta de pão. E essa turma que estava aqui às portas da Terra Prometida, já não é mais aquela mesma turma que viveu ou sofreu as desgraças do Egito. Aquelas pessoas que estavam lá no Egito eram seus pais, eram seus avós, que durante a trajetória do deserto, a grande maioria já tinha morrido. E essas pessoas que estavam ali para entrar, para assumir a Terra Prometida, para herdar a Terra Prometida, eram as crianças que durante o deserto cresceram peregrinando lá. Essas crianças que agora já eram adultos, elas não sofreram chicotes lá do Egito. Elas não viram seus sapatos desgastarem. Elas não viveram o peso da escravidão, mas puderam ver, experimentar e vivenciar pão caindo do céu toda manhã. E talvez como crianças, naquele período, eles talvez não entendessem com perfeição o que estava acontecendo. Mas eles cresceram vendo Deus agir no meio do seu povo. E agora, às portas de herdarem a Terra Prometida, eles estavam ali, prontos, dispostos
para fazer aquilo que Deus havia prometido lá atrás. Mas antes de entrarem exatamente na terra prometida, em Canaã, Moisés aparece novamente e ele precisa dar alguns conselhos, porque ele não é só simplesmente, assume a terra aí e vai viver lá como tu bem entender. O que Moisés faz aqui é dar alguns conselhos. O primeiro deles é que eles precisavam lembrar de todo o caminho que eles percorreram até chegar ali. O segundo lembrete, o segundo conselho que Moisés desperta para aquelas pessoas é sobre o deserto que eles precisaram enfrentar. E o terceiro é exatamente quem sustentou eles, passando por todo aquele processo até chegar naquele momento. E o que Moisés desejava fazer como um pastor maduro e experiente era alertar-nos que a vida que eles sofreram, de dificuldades, como foi no deserto, pode ser perigo, pode ser muito perigoso para alguém se esquecer de Deus. Mas também, muito mais perigoso é alguém se manter firme diante da fartura. Por isso Moisés deseja fazer com que as pessoas pudessem enxergar os sinais, as situações que iriam encontrar, para que pudessem deixar seus corações sensíveis à voz de Deus. E aí, nesse capítulo, a gente vai encontrar que o deserto não serviu para aquele povo pudesse ser dependente do Senhor. O deserto serviu para que eles pudessem reconhecer que Deus é o grande sustentador de todas as coisas. E que o Senhor nunca tinha desamparado eles, e que sempre estive ao vosso lado. E aí, não é à toa que esse livro, você vai encontrar diversas palavras, aliás, pelo menos 3 expressões, que nenhum outro livro se encontra tanto. As expressões lembra, não te esqueças e recorda-te. O livro de Deuteronômio, você vai ver em diversos momentos Moisés falando exatamente isso. Para quê? Para que o povo não se esquecesse do Senhor. E aí o meu primeiro ponto nessa noite é exatamente isso aqui, ó. Nós devemos lembrar com gratidão pelas provisões no deserto. Versículo 1 até o versículo 6. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura para que a gente possa novamente entender o enredo aqui. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que eu estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeis. Uma coisa importante aqui que eu quero frisar, eu acabei de falando isso já, mas essa geração que estava aqui perto a entrar, era exatamente dos filhos, aquelas pessoas que saíram do Egito. Nesses momentos, eles já eram adultos. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, nessa história toda. Mesmo quando crianças, ali peregrinando no deserto, uma das coisas que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés, foi responsabilizar os pais sobre ensinar cada um dos seus filhos a palavra de Deus. E esses ensinamentos que eles faziam, essas ministrações da palavra de Deus para seus filhos, não era algo superficial, não era algo esporádico. Isso acontecia o tempo todo. Deuteronômio 6:9, se você puder voltar aí alguns 2 capítulos só, você vai encontrar exatamente isso, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e tuas portas. Obviamente que se para alguém ensinar alguma coisa para outra pessoa, é importantíssimo que aquela pessoa viva aquilo ali, ou pelo menos no mínimo conheça. Por isso que era necessário que os pais também conhecessem a vida do Senhor. Era necessário que os pais conhecessem ao Senhor. E era importante que os pais vivessem juntamente com seus filhos.
Era importante que os pais guardassem a palavra de Deus em seus corações para poder ensinar os seus bebês, ensinar as suas crianças. Tanto que no capítulo 6, nesse versículo que a gente viu, o texto diz assim, ó, estas palavras estarão no teu coração. Ou seja, você precisa falar do que você conhece. Você precisa falar do que você vive. Você precisa falar do que você ama. Não é simplesmente um exemplo prático, mas era algo que era ensinado, algo que era proclamado. E somente a partir daí, aqueles pais poderiam inculcar na mente dos seus filhos e no coração dos seus filhos a palavra de Deus. E a ideia aqui de inculcar, nada mais é do que repetir, insistir, gravar profundamente. Isso era tão importante na cultura daquela época, que o texto vai dizer que era necessário e imprescindível não apenas ensinar nos domingos à noite, mas era necessário ensinar quando estivesse em casa, quando estivesse andando com seus filhos, quando fosse dormir, quando acordasse, e não apenas isso, mas eles deveriam guardar pequenas porções da lei em caixinhas, que eram amarradas em suas mãos e na testa também. Para quê? Para que aquelas crianças nunca esquecessem dos ensinamentos do Senhor. A ideia é exatamente isso aqui, ó, do que o texto nos traz. O que eu quero dizer com isso? É que ensinar a palavra de Deus acontecia com muito amor, não acontecia com zelo, acontecia no ritmo do dia a dia, na rotina da casa, na vida comum, sem necessariamente esperar um motivo específico para fazer, como a gente talvez esteja fazendo agora. Talvez não, estamos fazendo agora. E essa foi a maneira que Deus estabeleceu para que aquelas crianças, que aqui no capítulo 8 já eram adultos, não se esquecessem do Senhor. Óbvio, aqui dá uma aplicação fenomenal sobre o ensinamento dos pais a seus filhos. Mas eu quero falar não é falar demais, mas só pontuar uma coisa. Essa reunião, esse ajuntamento que a gente está tendo aqui nesse momento, e muitas igrejas estão se reunindo nesse momento, ela é extremamente importante para a nossa vida. Mas ela não substitui a nossa instrução no dia a dia. Ela não substitui aquilo que a gente faz pelos nossos filhos no nosso dia a dia. As palavras, os ensinamentos, as conversas, o abrir a Bíblia e tratar com eles coisas inerentes à palavra de Deus. A pergunta é retórica, né? Obviamente é reflexiva. O que é que a gente tem feito? A gente tem feito isso? Talvez a gente até faça, né? Mas talvez não faça com o zelo e a dedicação de como era feito no passado. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que a fé ela não chega no nosso coração ou no coração deles por acaso. Deus pode cuidar, conduzir todas as coisas para que eles possam conhecer o Senhor. Claro, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas não é isso que Ele estabelece na sua palavra. Tanto que Provérbios 22:6 vai dizer, né? Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for grande, quando for velho, não se desviará dele. Nesse sentido, aquelas crianças, elas passaram 40 anos ouvindo e sendo ensinados enquanto estavam peregrinando no deserto. E eu acredito, irmãos, que mesmo esse período aqui, já no capítulo número 8, tudo aquilo que eles tinham vivido e ouvido dos seus pais estava muito vívido em suas mentes. Obviamente, como Deus os conduziu durante aquele tempo. E, de fato, tem coisas que não saem das nossas mentes. Eu vou trazer aqui algumas imagens dos mais velhos, talvez vão lembrar muito bem. Coisas assim, ó. Quem é da década de 80 ou 90, por aí, vai lembrar exatamente de coisas dessa natureza. Olha só. Estou, acho, na quinta série na época ainda. Coisas assim que são antigas, mas quando você vê, você lembra, você traz à memória aquilo que você viveu, ó. Essa aqui é bem mais recente, né? Mas é velho também. Para quem está na área dos... Isso aqui eu tinha demais. Ioiô da Coca-Cola, telefones. Isso aqui que tem um cheiro de álcool, que era bom demais. Quem gostava, né, de pegar as provas, o professor pedia para levar para a sala, era bom demais de fazer, ficava cheirando os álcools. Isso aqui, ó. Estava num pirocóptero, sei lá como é que chama hoje em dia. Isso aqui. E a gente consegue lembrar dessas coisas, que é quem nunca lembrou de como era a sua infância, a casa que morou, os amigos que fez, os puxões de orelha que recebeu dos pais. Eu lembro muito de como,
na época da minha infância, eu brincava com meus primos e primas quando vinham de fora. E a gente brincava no quintal da casa da minha avó, inclusive agora no final do ano, né? A gente, depois de muitos anos, a gente se reuniu novamente, a primaiada toda, e a gente ficou conversando e lembrando, a verdade, falando dos nossos filhos, como era que a gente vivia, as nossas lembranças, boas lembranças. Eu lembro também de que meus pais me levavam, quando eu era criança, para alguns cultos. E interessante que algumas músicas, que quando toca hoje, ainda escuto hoje, me lembra exatamente daquele período quando meus pais me levavam para a igreja. Eu lembro que na sexta-feira eu estava no Petrônio de Figueiredo, que na época não era... Aliás, era Petrônio de Figueiredo, hoje não é mais, é só o Petrônio. Lá tinha um lugar que vendia refrigerante, uma distribuidora. E lá vendia Dory, daquelas de vidro. E aí, meu pai, toda sexta-feira, passava na frente, comprava uma grade de Dory e levava para casa. E era uma festa, porque meu irmão não tomava. Só quem tomava era eu, meu pai e minha mãe. Então, era uma felicidade só. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente tem lembranças, e aquela geração também tinha lembranças. Aquelas crianças não cresceram no vazio. Eles sabiam, inclusive, o porquê tinham sido libertos da escravidão do Egito. Aquelas crianças foram ensinadas sobre o motivo de terem passado pelo deserto. Eles sabiam o motivo pelos quais eles é que iam herdar a terra prometida e não os pais deles. Lembre-se, eles passaram 40 anos morando, sendo ensinados, vivendo na dependência de Deus, vivendo debaixo da autoridade de tutores e chefes. E, obviamente, aquilo ali era muito marcante na vida deles. E não somente na vida deles, tanto é que a gente está falando sobre isso agora. É marcante na vida do povo do Senhor. E aí Moisés chama aquele povo para perto dele, e com o intuito de fazê-los lembrar de tudo que eles tiveram que passar. Ele faz isso porque ele entende que um povo que se esquece de onde veio, corre o risco de se perder no lugar para onde vai. E essas lembranças incluíam momentos bons e momentos ruins. Porém, tudo aquilo que aconteceu era para que eles pudessem lembrar dos acontecimentos que eles passaram no deserto. E é exatamente isso que Moisés quer fazer, para que eles nunca se esquecessem os períodos turbulentos da sua história. E não somente isso, não esquecessem as experiências ruins, mas mesmo diante das experiências ruins, quem foi que guiou, sustentou, quem foi que ajudou-os a atravessar o deserto e como chegaram até ali. E essa pessoa que fez tudo isso por eles, nada mais, nada menos, foi o Senhor Deus deles, ou nosso Deus. Daí a nossa aplicação, ela é muito clara. Eu acredito, irmãos, que a lembrança, ela é um remédio contra o orgulho. Toda vez que a gente lembra ou traz à memória o que a graça de Deus já fez por nós, ela nos ajuda a fazer com que o nosso coração permaneça firme. Quando a gente se lembra de tudo que Deus já fez, sejam as correções, as provações, os desertos, as perdas, as decepções, as angústias, seja lá a experiência que for, a gente acaba caminhando, aprendendo a caminhar com humildade. A gente aprende que a gente não passa por tudo aquilo sozinho. A gente aprende que a gente não chegou aqui hoje com a nossa própria força, mas que foi o Senhor que nos sustentou. E é bem verdade que alguém pode surgir aqui e dizer, pensar mais ou menos assim, mas Diego, em 2025, 2024, seja lá o ano que for, eu vivi coisas que eu quero esquecer. Eu vivi coisas que nunca se passaram na minha cabeça. Passei coisas que eu nunca imaginei passar. E sei lá, foi um divórcio, foi uma doença, a perda de alguém querido, sei lá, uma demissão, um assalto traumático, um acidente que talvez tenha deixado marcas, o trabalho que não fluiu como a gente planejou, sei lá, uma luta contra problemas de saúde mental, como ansiedade ou depressão, ou sei lá, uma crise de fé, onde se sentiu distante de Deus, onde as dívidas aumentaram, sei lá o que você possa pensar. O fato é que a gente mesmo que a gente esteja perto de vocês, né, como presbíteros, como amigos, a gente conhece um pouco da história. Mas talvez a gente não conheça completamente as lutas que vocês passaram. Mas eu quero te dizer, quero te fazer lembrar, que é o que Moisés tentava fazer aqui, é que independente do que você passou,
Independente do deserto que você teve que atravessar, Deus não te desamparou. Nos momentos mais difíceis e complexos da sua vida, quem te sustentou foi o Senhor. Nos momentos mais ruins, o Senhor cuidou de você, para que a gente pudesse chegar hoje, dia 25 de janeiro de 2026, em paz, podendo buscar Ele com consciência, com amor, com dedicação. E isso vai independer se você tem 15 anos, se você tem 30 anos, se você tem 40 anos, se você tem 60 ou até mais, seja lá quantos forem. A verdade é uma só. Em meio às dores, foi o Senhor que nos conduziu e nos guardou até aqui. Cantamos agora uma música agora há pouco, que eu até pedi, não sei se a Rai conseguiu colocar. A gente cantou essa música agora há pouco, um trecho. Que ele expressa exatamente isso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Esse vale exatamente são os desertos da vida. Pois eu sei que és aquele que me guarda, e me guardas, e em teus braços é o meu descanso. A gente acabou de cantar isso, porque é exatamente isso que a gente vivencia praticamente todos os dias. É praticamente isso que a gente já experimentou em algum momento da sua vida, das nossas vidas, de forma mais simples ou de forma mais complexa, mas é exatamente isso que a gente precisa descansar, acreditar cada vez mais. E tem uma coisa que é muito interessante, porque a gente começa a olhar para essas coisas e começa a se perguntar por que é que a gente tem que passar por desertos. Por que é que a gente precisa passar por momentos difíceis? Afinal, me prometeram que quando eu aceitasse Jesus, a minha vida seria vivida de vento em polpa. E aí eu quero dizer que o próprio Moisés, ele te responde os motivos pelos quais, ou pelo menos 4 propósitos pelos quais um cristão, ele passa pelo deserto. Mas até mesmo, antes de citar esses 4 propósitos que Moisés deixa muito claro, é muito importante saber que mesmo assim são conduzidos pelo Senhor. Versículo 2, na parte A, ele vai dizer, recordaste de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quem foi que guiou? Obviamente a resposta, o Senhor teu Deus. E por que é que Deus permite que os desertos entrem na nossa vida? O primeiro deles, exatamente no versículo 2, na parte B, para te humilhar. A ideia, irmãos, aqui de humilhação é quebrar nossa autossuficiência. É de fazer com que nós reconheçamos nossas limitações. E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente se sente forte, capaz, autossuficiente, independente do Senhor. E aí Deus começa a tirar. Tira uma coisa, tira outra. Tira uma coisa, tira outra. E é interessante, se a gente cair na real, a gente percebe que quando essas coisas começam a ser tiradas, a gente começa a se desesperar. A gente começa a ficar inseguro. A gente começa a se sentir fraco, impotente, a gente começa a querer buscar ajuda. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus usa essas situações para nos humilhar, para mostrar para a gente que a gente não é nada sem Ele. Para que a gente reconheça que a gente não é tão bom assim como a gente pensa. Para a gente perceber e enxergar que nós não somos tão independentes assim. Não à toa, o que é que a gente faz? A gente corre para Ele. Mas tem um segundo motivo pelo qual Deus permite o sofrimento, na parte C do versículo 2, que é para te provar. A ideia de provar aqui não é uma espécie de teste onde a gente vai ser reprovado. Mas a ideia de provar aqui é para te revelar, ou para nos expor, para tornar visível as nossas vidas. É para tornar algo perceptível, algo que nós precisamos saber. O que eu quero dizer com isso é que os desertos têm o poder de revelar quem nós somos verdadeiramente. Se a gente está buscando a Deus com sinceridade de coração, se a gente está buscando a Deus por amor a Ele, porque tem pessoas que quando estão no aperto, ao invés de se apegar cada vez mais a Ele, acabam murmurando, como a gente até o próprio povo de Deus aqui veio, em Deuteronômio. Tem pessoas que negociam a obediência, tem pessoas que abrem mão da comunhão com Ele. Por quê? Porque muitas vezes Deus não está atendendo seus desejos. Ou seja, a ideia de provar aqui é para que a gente perceba quem de fato nós somos. E aí tem um terceiro motivo, lá no versículo 2, na parte D, que ele vai dizer assim, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ou seja, Deus quer saber quem é que manda na nossa vida. Os desertos nos fazem perceber e enxergar exatamente isso. Deus quer nos mostrar para nós mesmos, para ser redundante, e Deus está interessado em sabermos, ou para que a gente perceba se estamos sendo leais a Ele, se confiamos absolutamente nele, se a nossa submissão a Ele é verdadeira. Por isso que o deserto, ou os desertos da vida, nos revela se Deus, de fato, é o Senhor das nossas vidas. Ou a gente está buscando Ele por bênçãos apenas? A gente obedece a Ele porque a gente ama, ou porque a gente quer alguma coisa em troca? Ou se realmente a gente tem vontade de estar no centro da vontade dEle? Então, essa também é um motivo pelo qual nós somos conduzidos aos desertos da vida. Quarto motivo, versículo 3 na parte D. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. O Senhor Deus, talvez não seja a nossa realidade aqui. Nós somos uma comunidade que muitas pessoas vivem bem, graças a Deus, têm seus trabalhos, formadas, concursadas. Mas em muitos momentos, tem muitos cristãos espalhados pelo mundo inteiro que passam necessidade. E o Senhor, muitas vezes, mesmo com fartura, o Senhor permite que falte o pão, muitas vezes. E por que é que Deus faz isso? Deus faz isso, irmãos, para nos ensinar que o pão não é suficiente, que o alimento ele não é suficiente. Muitas vezes Ele permite que falte, permite que esteja escasso, para nos ensinar que a alma também precisa ser alimentada. Precisa nos mostrar que muitas vezes a gente se preocupa tanto com o alimento físico, com as dietas, com whey, com creatinas e todas as outras coisas, e a gente se preocupa muito com o alimento físico, e muitas vezes esquecemos o alimento espiritual. Mas o que a gente precisa entender é que o deserto, ele não é um abandono. Pode transparecer exatamente isso, mas o deserto que muitas vezes o Senhor permite que passemos, ele é um treinamento. Entenda, Deus não desperdiça o sofrimento. Os momentos difíceis da nossa caminhada, os desertos da vida, ele é o lugar onde Deus trata o nosso coração. E eu não quero, em hipótese alguma, romantizar isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, não é nada fácil passar por ele, mas é ali que Deus revela quem realmente nós somos. É quando falta a comida, é quando falta o dinheiro, é quando a medicina diz que não tem mais jeito. São nessas circunstâncias que a nossa fé é provada e purificada. É no deserto que Deus revela onde e em quem estamos apegados. É no deserto onde Deus revela onde está o nosso coração. Mas se nós somos filhos dele, é no deserto que também ele nos chama a depender dele, quebrando toda ilusão da força própria. Nesse sentido, irmãos, não existe outro laboratório tão eficaz para moldar o nosso caráter quanto o deserto. É no deserto que a gente aprende a depender de Deus. E é no deserto que a gente aprende a confiar mais no Senhor. O curso de Nicodemos diz uma coisa muito interessante. A confiança em Deus funciona como uma âncora da alma durante as tempestades da vida. Durante as tempestades, a fé mantém o nosso coração firme e ancorado nas promessas de Deus. E aí a partir do versículo número 7, a gente vai dar uma guinada maior agora. Não se preocupe, que eu vou tentar terminar aqui no tempo hábil. O povo se preparando para entrar na terra prometida. Só que, diferentemente do deserto, a realidade na terra prometida, ela seria de bonança. Seria não um tempo de sofrimento, mas um tempo de usufruir da terra que Deus prometeu. Lá em Canaã, eles estariam encontrando estabilidade, estariam encontrando provisão e uma segurança que eles nunca tiveram no deserto. Mas, mesmo que esse lugar fosse um lugar muito bom, especial de se viver, eles não poderiam relaxar. E é por isso que Deus, por meio de Moisés, ele vai alertar que aquele povo, que aquele tempo na terra prometida, em Canaã, não era tempo de esmorecer, mas era um tempo de adorar e obedecer a Deus. E, obviamente, de serem fiéis
ao Senhor. E aí, para que a gente possa entender, do versículo 7 até o versículo 9, é o que eles vão encontrar lá. Acompanhe comigo a leitura. 7 a 9 é o que vai ter lá na terra prometida. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Isso aqui é exatamente o contraste da experiência que eles viveram anteriormente. E se no deserto viveram tudo que talvez eles nunca imaginassem, ou não desejassem viver, na terra prometida seria um lugar de fartura. E aí vejam só, a partir daí, na terra prometida, eles teriam água com abundância, eles encontrariam mananciais de águas, de fontes, de mananciais profundos. Para que você tenha ideia, estima-se, alguns estudiosos vão dizer que lá haviam milhões de fontes e mananciais. Ou seja, o problema que a água já tinha causado em outros momentos, não seria mais problema na vida deles, para a sobrevivência deles, dos animais e da agricultura. Mas não somente água com fartura, eles também haveriam de ter alimentos, trigo, cevada, vides, figueiras e romeiras, azeite, mel, pão à vontade. E se a gente lembra bem, no deserto, tudo dependia de Deus enviar o maná diariamente. Não era permitido que eles guardassem nas suas dispensas. Mas ali, na terra prometida, em Canaã, eles iriam viver algo tão especial que pelo menos 2 vezes no ano eles poderiam colher seus frutos. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que eles tinham tanto à sua disposição que eles poderiam, inclusive, exportar alimentos para outros países. Ou seja, aquele lugar que eles iam entrar, talvez fosse o lugar que eles desejavam viver para o resto de suas vidas e terem uma vida muito felizes, ou ter uma vida muito feliz. E naquele momento, naquele lugar, era o lugar que eles deveriam louvar a Deus. Versículo número 10 vai dizer, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas eles não poderiam entrar lá e viver de toda forma. Eles não poderiam chegar lá e viver à torta e à direita, ou viver de maneira irresponsável. Inclusive esquecendo de quem havia abençoado eles. Tanto que a partir do versículo número 1, vem os alertas mais uma vez de Moisés, Deus usando Moisés para alertá-los, que é exatamente o meu segundo ponto. Lembrando do Senhor em tempos de abundância, versículo 11 até o versículo 20. Aí vai por partes aqui, então vai ler mais trechos grandes. Mas o versículo número 11 diz o seguinte, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A gente falou agora há pouco, na questão do deserto, né, que o deserto ele revela quem nós somos e onde está o nosso coração. E também ele serve, né, para nos trazer de volta para o Senhor. Mas, irmãos, se existe um perigo maior ainda do que o deserto, que faz com que a gente possa se desviar do caminho dele, é exatamente o sucesso, é a bonança. Eu tenho certeza quase que absoluta que uma das coisas mais difíceis é permanecer firme quando as coisas estão fluindo de vento em popa. Uma das coisas mais difíceis é permanecer firme quando a vida está tranquila. É quando a saúde está em ordem, quando a gente tem dinheiro na conta, quando a gente costuma fazer investimento e está indo a todo vapor, quando a gente consegue viajar todo ano, sei lá, quando a gente se destaca no trabalho, quando a família vai bem. E é interessante porque Deus não esquece de orientar seu povo com relação a isso. E Moisés vai descrever algumas situações de bonança que poderiam levar o povo a um relaxamento espiritual. E aí eu vou citar algumas aqui, salvo engano são 6. A primeira delas é exatamente isso aqui, saciedade sem vigilância. Está no versículo 2, na parte A. Ele diz o seguinte, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos. O que é que Moisés está querendo dizer com isso? Ele está dizendo aqui que não tem problema da gente ter o que comer, obviamente, e muito menos trabalhar para termos isso. Mas o perigo é quando a necessidade desaparece. Mais uma vez eu pergunto, o que isso quer dizer? É interessante porque durante o deserto, o povo estava dependendo do maná,
Deus mandava diariamente. E quando Deus mandava diariamente, o povo buscava ao Senhor. O povo orava ao Senhor. Mas quando a despensa tivesse cheia, possivelmente muito mais do que poderia estar, poderia ser que a oração já não tivesse mais fluindo com a mesma intensidade que fluía anteriormente. As orações diminuíam em quantidade, com menos frequência. Nesse sentido, Deus não está proibindo alguém de comer bem. A gente, inclusive, deve ser grato a Deus pelo que nos dá. Inclusive, para ser, né, falei mais uma vez, inclusive, o pastor Val, que eu citei isso aqui hoje, dos momentos de ações de graças, ele costuma nos alertar sobre a necessidade que nós temos de sermos gratos ao Senhor pelo ordinário, pelas coisas mais simples da nossa vida, pelas coisas que Deus tem feito por nós, que muitas vezes, o presbítero Edgar também orou com isso. Sei lá, a gente eu não estou querendo julgar, mas já julgando. Pouquíssimas pessoas oram agradecendo a Deus pelo coração estar funcionando bem, por estar respirando bem, por estar ouvindo bem, por estar falando bem. A gente está tão acostumado com essas coisas que a gente às vezes esquece de agradecer ao Senhor. E quando a mesa está farta, quando a despensa está farta, existe um perigo muito grande da gente começar a não se sentir dependente do Senhor. Mas existe uma segunda coisa que a bonança pode nos trazer. Exatamente aqui, o meu segundo ponto. Conforto e estabilidade. Versículo 12, na parte B. Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Obviamente, casas boas aqui significam estabilidade, simbolizam estabilidade, segurança, vida organizada. Uma das coisas que a gente faz, pelo menos os adultos, né, fazem praticamente todo santo dia, a gente trabalha e luta para que isso aconteça. E eu acredito, irmãos, que isso não é pecado, tá? A gente trabalhar e lutar para que tenhamos um conforto, tenhamos uma boa casa. O grande problema é quando a estabilidade, a confiança e também a segurança, elas são transferidas de Deus para essas coisas. É quando a gente começa a substituir a presença de Deus por essas questões. Vale lembrar que naquela época do deserto, eles viviam em tendas, e as tendas, de certa forma, eles serviam para dizer que eles não estavam ali, morando ali, mas eles estavam de passagem, eles eram peregrinos. Mas quando eles passam a morar em casas, eles poderiam esquecer que de fato estavam nesse mundo de passagem. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes a gente se acostuma com as coisas aqui da terra, a gente se apega às coisas da terra e esquece das coisas eternas. A gente esquece das coisas do alto. Tem uma canção que a gente costuma cantar também aqui na igreja, que diz mais ou menos assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vãos terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Que essas coisas do mundo, elas não podem tirar os nossos olhos dos céus, da eternidade. Se nós nos sentimos seguros com as coisas que nós temos, precisamos mudar o nosso foco. E isso é um grande perigo que a gente corre, se o nosso coração não estiver firmado no Senhor. Mas tem uma terceira coisa, outra coisa que a bonança pode nos trazer. É exatamente aqui, um perigo, que é a prosperidade. Versículo 13, que diz o seguinte, ó: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens. Esse ponto aqui é importante ser destacado, porque nós temos... Aliás, a teologia da prosperidade tem tido muita influência em muitas igrejas evangélicas, mas é algo que precisa ser dito. Eu quero começar dizendo que a prosperidade em si ela não é pecado. Existem muitos servos de Deus que são prósperos financeiramente falando, e que de fato são verdadeiramente bênçãos nas mãos do Senhor. Mas a prosperidade, ela pode ser um grande problema quando a gente torna ela um alvo da nossa vida. Quando ela ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Quando a gente passa a buscá-la desesperadamente e a gente vive em função dela. E por conta do que eu já falei, da teologia da prosperidade, isso tem acontecido nas mais variadas igrejas. É um desespero, o povo só fala disso. O povo é uma busca incessante sobre essas questões, é uma agonia. O povo não quer saber de outra coisa a não ser prosperidade, como se isso fosse a única prova de que Deus pode abençoar aquela pessoa. E isso é um problema, porque ao passo que essas coisas vão acontecendo,
Muitas delas vão trocando Deus por suas riquezas. Timóteo 6,17 vai dizer, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazimento. Eu conheço, você deve conhecer algumas pessoas que progrediram na sua caminhada cristã, no seu trabalho, conseguiram alcançar postos de destaque, e quando chegaram lá, abandonaram o Senhor. Isso é um risco que a gente corre. Mas tem outro motivo que os tempos de bonança podem nos trazer. É exatamente isso aqui, fazer com que nós tenhamos um coração engrandecido. 14, na parte A. E se eleve o teu coração. A ideia aqui é de um inchaço interior. É quando a gente começa a pensar que a nossa vida está sob controle. E são pessoas que estão dentro das igrejas, que frequentam os cultos, conhecem liturgia, mas simplesmente não vivem na dependência do Senhor. Porque acredita que eles têm um controle das suas vidas, das suas ações. E aí, nesse sentido, são pessoas que não se quebrantam mais diante de Deus, não se humilham diante de Deus, já não tremem mais diante dos avisos. Por quê? Porque a sua vida está organizada demais para que ele sinta qualquer necessidade da graça de Deus. E essas coisas acontecem, irmãos, quando a gente começa a relaxar na oração, na leitura, em presença em cultos, em ausência de clamor. Existe outro motivo, dá uma corrida aqui. Versículo 14 na parte B, versículo 16, que é exatamente o esquecimento da história. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te fazer provar, e afinal te fazer bem. Moisés aqui está fazendo questão de lembrar o povo onde eles estavam, quem os tirou, quem os conduziu e quem os sustentou durante todo aquele período. E perceba, ele está relembrando aqui do Egito, está relembrando aqui do deserto, está relembrando aqui da água da rocha, inclusive o maná que eles não conheciam. E por que é que Moisés faz isso? Porque quem esquece a própria história da caminhada com Deus está perdendo a sua sensibilidade. Quando a gente esquece do que Deus já fez por nós, a gente acaba sendo menos grato. Na verdade, a gente nem é tão grato como deveríamos ser. Mas a gente começa a tratar a graça de Deus como uma obrigação. A gente começa a achar que aquele livramento que o Senhor nos deu, foi só um detalhe. A gente acredita e percebe que a provisão do Senhor já virou uma rotina, que o milagre vira costume. E aí o grande problema é quando o povo começa a parar de perceber que Deus continua agindo nas suas vidas. É por isso, irmãos, que Moisés diz o tempo todo, lembre do deserto, lembre-se da dependência, lembre dos dias que não havia nada além de Deus. Porque quando a gente começa a fazer isso, lembrando dessas questões, da nossa história, a gente acaba se blindando da nossa autossuficiência, para ser bem redundante. Mas em sexto e último lugar, tem um problema que a bonança pode nos trazer, e é o sexto aqui, versículo 17 e último. Atribuir a si mesmo sucesso. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Aqui talvez seja um dos argumentos mais fortes de todos. Porque ele está descrevendo um ateu. Ele está se referindo a pessoas que ainda falavam de Deus, pessoas que falam de Deus, mas que não reconhecem o que Deus tem feito em suas vidas. O coração desse tipo de pessoa começa a interpretar o seu sucesso, seja nas mais variadas áreas, como sendo produto dos seus esforços, da sua força, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua disciplina, do seu planejamento. E quando a gente começa a tirar Deus da nossa vida, a gente começa a perceber que o Senhor virou apenas um acessório religioso. Por isso que Moisés está o tempo todo se apressando para dizer para aquelas pessoas, versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Para confirmar sua aliança que sob o juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Se lembrem do Senhor. Se lembrem do que Ele já fez por vocês.
Vocês estão na crista da onda, mas continuem se lembrando do Senhor, não se esqueçam dEle. Talvez hoje experimentam o melhor emprego que possam ter, que sonharam na vida. A condição, um carro, uma casa, seja lá o que você possa imaginar, é o melhor momento financeiro que você poderia viver, mas não se esqueça do Senhor. Trabalhar bem, ou na verdade, trabalhar para comer bem, para ter uma boa casa, para que a gente possa se organizar, ter uma boa vida para a nossa família. Eu não vejo como pecado, honestamente falando. O pecado está exatamente no que Moisés está comunicando aqui. É conseguir estas coisas e se esquecer de Deus. Se o deserto, ele revela quem nós somos, o sucesso revela onde está o nosso coração. Irmãos, não esqueçam disso. É no tempo de fartura que o coração, ele corre mais risco de se afastar. É na abundância que o risco de nos afastarmos do Senhor é maior. Eu não estou nem afirmando que vai nos afastar, mas o risco é maior. Não sei se você já teve essa experiência, mas é impressionante como a gente vive tempos de instabilidade, quando as coisas estão caminhando bem. Quando a saúde está boa, quando o trabalho está dando certo, quando o ministério está fluindo, quando o casamento está em paz. Quando essas coisas estão acontecendo, a gente costuma relaxar na comunhão com o Senhor. A gente costuma desprezar os meios de graça. A gente costuma relaxar na leitura da Bíblia. A gente costuma relaxar na oração, na frequência nos cultos. E aí eu quero encerrar com um exemplo que para mim é forte demais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel fica ali depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, e depois, logo em seguida, vem Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, versículo 5 até o 9. O que ele vai expressar aqui, que o próprio Ezequiel vai expressar aqui, vai falar, vai escrever, é uma parábola que ele está tratando sobre Jerusalém como um caso perdido, como um povo infiel. E aí, Deus vai tratar deles, vai cuidar daquele povo. E se você observar, a gente vai fazer a leitura, se você observar, o texto vai nos dizer que o povo de Deus aqui era um povo que era desprezado. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto aqui, tá? Ezequiel falando sobre como era o povo de Deus no passado. Olha só. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Percebe? Ezequiel aqui falando sobre o povo de Deus. Ninguém se apiedou de você, as pessoas tinham nojo de você. Versículo 6. Passando por junto de ti, vi-te. Quem é que está se expressando aqui? O Senhor. Vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo no campo. Crescestes e te engrandecestes, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos. Percebe? Deus tratando com o povo aqui, obviamente fazendo menção a uma parábola como uma mulher. E ele continua. Passando por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E o que foi que aconteceu? Passaste a ser minha. Então eu te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Percebe? Ninguém se importava com o povo de Deus, ninguém se importava com as nossas vidas, até que Deus resolve visitá-los, até que Deus resolve invadir os nossos corações. E o que é que aconteceu depois disso? Versículo 10 até o versículo 14, acompanhe comigo a leitura.
O que foi que Deus fez por nós? Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, fostes ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. No triste-te, referente à comida, de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Por que isso aconteceu? Porque foi o Deus que cuidou desse povo. Foi Deus que cuidou da gente. Aí ele continua, versículo 14. Correu a tua fama entre as nações. Lembra? No passado ninguém queria saber de ti. Ninguém queria saber de você. As pessoas olhavam para você com nojo. O Senhor cuidou da gente. E o que foi que aconteceu? Correu a tua fama entre as nações. Por causa agora de quê? Da tua formosura. Pois agora eras perfeita. E mais uma vez, o que a gente vai ter aqui no restante do versículo é: por causa da minha glória que eu puser em ti. Ou seja, Deus deixa muito claro que só chegamos àquele ponto, ou a esse ponto, por causa do que Ele fez em nossas vidas. Ou seja, Deus resolve cuidar, Deus resolve preparar, Deus resolve nos alimentar, Deus resolve nos vestir. Nos deu uma vida tranquila, fez uma aliança com aquele povo, ou fez uma aliança conosco. Mas depois de sermos bem cuidados, ou daquele povo ser bem cuidado, o coração daquele povo, daquela mulher, de Jerusalém, do povo, nosso coração, ele se ensoberbeceu. Acompanhe comigo, versículo 15 até o 20. Qual foi a resposta do povo depois de ser cuidado por Deus? Confiastes na tua formosura e te entregastes à lascívia graças à tua fama. E te oferecestes a todo o que passava para seres dele. Tomastes dos teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as suas joias de enfeite, o Senhor está dizendo, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizestes estátuas de homens e te prostituístes com ela. Tomastes os teus vestidos bordados e as cobristes. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que eu te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me gerastes, e os sacrificastes a elas para serem consumidos. É a pergunta que ele faz. É pequena a tua prostituição? Essa mulher que representa Jerusalém, que pode representar qualquer um de nós, quando estivermos passando pela abundância das nossas vidas, ela parou de olhar para quem lhe deu todas as coisas. Ela se esqueceu do seu marido. Ela se esqueceu de quem de fato cuidou dela, de quem de fato lhe deu todo o suporte que precisava no momento mais difícil da sua história. E agora simplesmente essa pessoa, esse povo, essa mulher ficou obcecada. Mas ela não ficou obcecada por quem cuidou dela, mas pelo seu próprio corpo. A partir daquele momento, ela percebeu que tinha poderes para atrair todo tipo de homem. Ela começou a acreditar que era autossuficiente. E nesse sentido, ela começou a se relacionar com outros homens. O povo começou a adorar outros deuses. O povo abandonou o casamento com seu marido, que obviamente seria o relacionamento com o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que a gente precisa estar muito atento aos sinais. A gente precisa estar muito atento e vigilante quando as coisas estiverem caminhando bem. Eu não sei se é o seu caso nessa noite, mas pode ser que em breve isso aconteça. Se você conquistar tudo aquilo que você tanto desejava, se você alcançar os seus objetivos, se os seus projetos
caminharem com você da forma como você planejou. Isso pode acontecer. Nada disso é pecado. Mas elas podem se tornar pecado se ocuparem o lugar de Deus no seu coração, no nosso coração. Não se esqueça do Senhor. Guarde o seu coração com todo o cuidado do mundo. Porque, de fato, se você chegou onde chegou, foi porque Deus lhe proporcionou absolutamente tudo. As tentações para a gente esquecer de Deus, elas são enormes. Os olhos humanos, aos olhos humanos, na verdade, surgirão coisas que são urgentes e mais importantes, ou até mesmo mais sedutoras. Mas a gente não pode esquecer de que quando as coisas estiverem calmas e tranquilas, quando estivermos vivendo períodos de paz, quando os boletos estiverem sendo pagos, quando tudo estiver na mais perfeita ordem, não pense que você é autossuficiente. Não pensemos que nós somos autossuficientes. Não pensemos que nós somos o cara ou a cara. Não pensemos que somos o sabichão ou o bonzão. Não pensemos que somos especiais demais. Porque quando a gente pensa isso, a gente esquece daquele que nos permitiu todas essas coisas. O lembrete dessa noite é: nunca esqueça que o mesmo Deus que cuidou de você nos momentos mais difíceis da sua vida, nos desertos de sua vida, ou nos desertos que haverão de vir na sua vida, é o mesmo Deus que deve ser louvado e honrado nos dias bons. Ele é quem tem nos ajudado com sua graça e bondade, estando presente em todos os momentos das nossas vidas. Ele é a fonte de toda provisão, e que de fato a gente possa lembrar com gratidão no deserto dele, mas também possamos lembrar dele na fartura. Porque só assim a gente vai conseguir preservar o nosso coração. Não é à toa que o tema da mensagem é lembranças que preservam o coração. Queria convidar o grupo de louvor para nos conduzir com os... Senhor, por favor, segure nossas mãos. Passar pelo deserto é ruim demais, dói, a gente chora, a gente lamenta, a gente não tem forças para sair muitas vezes. Segure nossas mãos, Senhor, não permita que nossos pés se desviem. Mas também, Senhor, quando estivermos enfrentando a bonança, por favor, Senhor, em nome de Jesus, também segure nossas mãos. Não permita que nos sintamos fortes, sábios demais, independentes, autossuficientes, que foram as palavras que usamos hoje à noite. Não permita, Senhor, que esqueçamos de Ti. Não permita, Senhor, que esqueçamos tudo o que o Senhor já fez por nós, nos momentos bons e nos momentos ruins, para que o nosso coração cada vez mais fique alicerçado nas Suas mãos, para que nossas vidas sejam cada vez mais firmadas na Tua vontade, no Teu ser. Não deixe, Senhor, que em 2026, 27, sei lá quantos anos vamos viver, possamos esquecer que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos conduz em tudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando já, tá, irmãos?